MDcast, na frequência da arte. E aí, pessoal, beleza? Aqui é o Emílio da Modelo Design e sejam bem-vindos a mais um MDcast. E dessa vez temos a participação especial de Helena Revoredo. Agora eu falei certo. Agora ele falou certo. Tá certo? E aqui, o meu parceiro de sempre das gravações, Luiz Ayala. Fala pessoal, tudo bom? Um prazer gigante estar aqui com vocês. Com todo mundo, na verdade, né? Inclusive até da mãozinha Thiago de sempre. Dá um oi aí, Thiago. E é isso aí, perfeito. Emílio? Bom, vamos lá. Antes de começar aqui, né, gostaria de fazer o jabazinho. Você que é desenhista ou você está querendo se tornar um desenhista, um ilustrador, venha conhecer a Modelo Design, né? A nossa escola de desenho que está há mais de 13 anos no mercado aí, produzindo, ensinando e trazendo novidades para você que é artista. E por que a gente diz novidades? Porque além de escola de desenho, somos uma orientadora de arte dentro do projeto MD Comics, que atualmente tem mais de 20 artistas produzindo conteúdo novo todo mês, tá? Então vamos lá, acompanha aí o nosso trabalho e vamos pro podcast. Beleza, Helena, muito prazer em conhecê-la, Eu que agradeço. né? Dessa vez acho que eu não trombei no evento com você, eu fui em alguns, o Thiago e o Luiz foram em outros, então acho que nesses eu acho que eu não cheguei a te conhecer. Eu estava na Horror Expo esse ano. Ah, então você estava lá e eu não te vi. Tinha que ter passado na frente da minha mesa. Eu provavelmente eu passei, mas tinha bastante. Graças a Deus, tinha bastante estandista lá, né? Bom, Helena, queria conhecer um pouquinho mais do seu trabalho, né? Eu vi que você tá com um livro aí, o Ravenwood, Ravenwood 1993. 1993. Gostei do nome, muito Exato. bacana. E eu queria saber um pouco mais dessa obra. Se você pudesse explicar um pouquinho mais pra gente. Vamos lá. Como eu acabei de brincar com a pelúcia ali do Fred, eu tive a ideia com relação ao FNAF, que é... FNAF é uma saga de jogos que se baseiam em datas, né? As datas que montam quebra-cabeça. Falei, posso falar palavrão? Pode. Puta merda, que bagunça. Por que que tudo... Tipo, não tem uma ordem, virou uma salada de fruta do caralho e... Aí eu queria fazer uma história que tivessem várias datas, que juntas se conectassem, contando, né, os eventos ali principais. E aí veio a ideia de escrever Ravenwood. Algumas coisas desse livro já são reutilizadas de outros rascunhos que eu tive. Principalmente o vilão, a famosa besta de olhos vermelhos, que é o palhacinho ali que tá ali, fazendo referência a It a Coisa. E o Homem de Cartola, que é o que tá ali. Lindíssimo, de turquesa, de Sim. Hora do Pesadelo. E daí foram algumas coisas reutilizadas, mas a narrativa em si ela é totalmente original, inspirada em It a Coisa, o Bebê de Rosemary. Vou evitar aqui grandes spoilers, mas assim, se você não tiver estômago, se você tiver problemas com gatilho em relação a abuso, não vai atrás desse livro. Eu vou avisando previamente. É um livro para maiores de 18. Se você tem... Hoje em dia, criança de 16 anos vê coisa muito mais pesada. Então, se tiver 16 ali, você já vai, mas toma cuidado, porque não é uma história muito conto de fadas Disney, vamos dizer assim. Entendi. E você pode dar um pouquinho da premissa da sua história? Como eu comentei com essa questão das datas, né? Em 31 de outubro de 1993, o corpo de Olivia Pembroke foi encontrado numa sede de fraternidade universitária. 17 membros foram detidos e presos, mas nenhum deles falou uma única palavra do que os levou a cometer esse ato tão terrível. E sim, é um texto decorado, tá? Porque eu falei isso em um monte de evento, então eu decorei. Tá ótimo. Exato. E aí, no caso, o assassinato dessa personagem vai desencadear 30 anos depois os acontecimentos da narrativa. Nós temos a nossa protagonista feminina, Robin. E assim, vou ser honesta, a galera não curte muito ela porque ela é muito humana. Então, isso acaba afastando um pouco o público, mas assim, ela é a protagonista certa pra essa narrativa. Todos os personagens estão nos seus locais corretos, nos seus certos, ai! Nos papéis certos. Dei aqui uma bugada. Entendi. Quer fazer uma pergunta, Luiz? Bom, Helena, é bacana essa história, é muito interessante ter esse tipo de
a premissa, né? Fala, pô, beleza, aconteceu isso, tem uns envolvidos e leia. Basicamente é isso. Mas, além do que você falou, né, que serviu de inspiração, o que pessoalmente te levou a fazer essa história? Tava na hora de eu escrever um livro pra ser publicado. Eu já escrevo desde os 15 anos, praticamente todos os dias. Falei, cara, tem que começar de algum lugar, publicar. Aí eu falei, pô, mistério, terror, suspense, monstros cósmicos, por que não? Certo? Não, maravilhoso. E o que você pode nos dizer sobre como foi esse desenvolvimento, né? Ah, foi realmente uma ideia de, como você acabou de falar, desde os 15 anos certinho, ou amadureceu, ficou um tempo parado? Então, meio que a questão de eu escrever terror foi quando eu li It, a Coisa, que eu me apaixonei completamente pelo gênero. Mas a ideia de Ravenwood, ela meio que veio dessa ideia de FNAF e acabou que eu fui desenvolvendo durante, por volta de acho que 7, 8 meses pra terminar o livro. Originalmente os personagens eram pra ser pessoas com dons, eram humanos, mas depois entrou as bruxas, os demônios, os nefelins, principalmente, que são elementos muito relevantes da narrativa. Sem grandes spoilers. Entendi. Então, assim, além da questão da premissa de investigação e assassinato, tem um quê de fantástico aí com. Seria um Dark Fantasy. É um dark fantasy, pode-se dizer assim. Entendi. Bom, você falou que começou a sua paixão, né? Quando você leu It, a Coisa, né? Então, acredito que você deva ser bastante fã de Stephen King, né? Eu já tava falando lá nos bastidores. Putz, eu adoro o autor. Eu quase terminei a minha maratona de livros do Stephen King. Tá faltando A Dança da Morte e A Espera de um Milagre. São esses dois aí que estão faltando. Li Misery, li Salem, A Hora do Vampiro, O Cemitério, O It, a Coisa. Nossa, eu saí pegando todos os clássicos. Entendi. E você tem sei lá, um top 3 aí dos livros que você mais gostou até agora? Tenho. Eu fiz inclusive no meu TikTok. Em terceiro lugar fica Misery, Louca Obsessão, que eu fiquei em dúvida se eu colocava em segundo, porque realmente é um livro sensacional. Quando o King pega pouco personagem, ele brilha, porque nem ele faz com o segundo lugar, que é o Iluminado. E o It, né? Que o It é o favorito de praticamente todo fã de Stephen King, It, a Coisa é o favorito da galera mesmo. Entendi. E desses 3 aí que você viu, qual de adaptação? Se é que você gostou de alguma, qual que você gostou mais? Então, vamos lá. É digno, né, dos livros. Eu tenho um carinho muito grande pelos filmes de It, porque foi quando eu vi aquele palhaço cabeçudo pela primeira vez que eu tive um pesadelos por 2 meses inteiros, todo dia. E aí eu tinha que lutar contra esse trauma. E acabou que virou uma obsessão. As pessoas são assim, né? Às vezes as coisas que assustam a gente viram obsessão depois, quando a gente fica mais velho. Mas eu gostei muito da adaptação de Misery, tá? Porque não é à toa que levou o Oscar de melhor atriz. Agora do Iluminado também, né? Obviamente, sim. uma puta de uma adaptação. Apesar, né, de não ser fiel, que é difícil, né? Esses 3, eles têm adaptações muito boas, Sim. né? Então, não sei, eu gosto dessas. A de Cemitério eu não sou muito fã, não. Não sou fã do Cemitério, né? Eu sou a maior hater que existe de um cemitério nesta internet. Ah, mas do filme, no caso, da adaptação. Do livro. Ah, do livro? Gente, perdão aos fãs de Cemitério, mas assim, eu achei horrível. Já podem me tacar. Nisso eu permito que vocês me taquem hate, porque eu não gosto mesmo. Entendi. Bom, do seu livro aí, como foi a produção? Qual foi os pontos onde você sentiu mais dificuldade, né? Você falou que escreveu em 8 meses, isso daí é um tempo bastante curto. 7 versões em 8 meses. 7 versões em 8 meses? A maioria tinham 100 páginas. O livro ficou com 200, mas a maioria das versões tinham 100 páginas. Então a gente pode dizer que vai ter uma continuação. Vai. Agora, se vai ser parte 2 e 3 ou só parte 2, eu ainda não sei. Ah, legal. Porque eu dei um break em Ravenwood, porque eu tô fazendo, né, a direção de um audiolivro aí com uma equipe de atores sensacional. Opa, que legal. Mas a gente fala um pouquinho depois do audiolivro, mas por conta desse projeto específico eu acabei dando uma dificuldade de escrever, porque é muita coisa na minha cabeça. Rede social, direção de audiolivro, aí meio que eu tô tendo dificuldade de voltar a escrever. Mas eu já escrevi uma versão piloto da continuação de Ravenwood.
Maravilha. Parabéns. Realmente, quando a gente tem foco ou hiperfoco numa coisa, é assim, dá-lhe, pá, não tá bom o suficiente, vamos colocar mais, coloquei coisa demais, tira. Meus parabéns, realmente que dê tudo muito certo. Que vire adaptação também, que seja uma boa adaptação. E olha lá. Agora, mudando um pouquinho de assunto, mas pegando um pouquinho do que já foi perguntado, o que você gosta quando você, como pessoa, consome de livro, teatro, filme, série de terror, e o que você gosta de colocar na sua obra? Se é a mesma coisa, se é coisa diferente? Então, vamos lá. Eu brinco que eu sou movida pelos meus personagens, eu não mando, eu só tô escrevendo. Então, muitas dos eventos dos meus livros, às vezes eu não planejo, mas acaba encaixando. Em relação do que eu gosto, vamos lá. Eu gosto do equilíbrio correto de cenas de terror com o desenvolvimento dos personagens. Que foi o que me incomodou, por exemplo, de Novo Cemitério. Porque ele tem 2 cenas assustadoras no livro inteiro. E o resto parece tudo meio enrolado. Por isso que tem que ter um equilíbrio no terror e no desenvolvimento dos personagens. Porque eu quero ver sangue, tripas e cenas bizarras quando eu estou consumindo terror. Apesar de gostar muito do desenvolvimento humano que o terror proporciona. Então eu acho que o equilíbrio correto entre esses 2 quesitos, tanto quanto eu tô consumindo, tanto quanto eu tô escrevendo. É o equilíbrio entre desenvolvimento de personagem, narrativa e, né, uma boa e velha tripa, sangue e vísceras. Interessantíssimo. Que bom. Você acha que tem saído bastantes mídias assim, dessa maneira equilibrada hoje em dia? Ou tem ainda ficado uma coisa mais pro povo? O povo quer ver tripas, então Jogos Mortais 1, 2, 3, 4, 5, 6... Mas vamos lá. Eu vou falar que eu gosto... Quando eu falo sangue e tripas, eu tô falando de cenas assustadoras. Pode ser qualquer uma. Por exemplo, o Iluminado, pra mim, ele tem um bom equilíbrio disso. O filme, no caso, eu estou me referindo. Porque a gente tem, né, algumas cenas como a mulher no banheiro, que aquilo ali me deu traumas, porque eu vi esse filme muito nova a primeira vez. Mas tem as cenas do... O Iluminado, peraí, deixa eu lembrar o nome do menino. Alguém me lembra aqui o nome do menino? Eu esqueci, gente, faz muito tempo que eu li o livro. É, o Iluminado. Até que eu tô com muita coisa na cabeça, mas... Eu quero dizer... Quando eu falo tripas, sangues, eu falo de cenas assustadoras. Aquela cena que você toma o susto. Não necessariamente precisa ser uma cena que seja, obviamente, assustadora. Eu gosto de tensão, eu gosto de construção. Eu acho que o terror ele é um gênero excelente porque ele cria uma atmosfera que pra mim nenhum outro gênero consegue fazer. E eu gosto de filmes como Midsommar e A Bruxa, que não são filmes de sustinho, mas que tem um desenvolvimento humano muito grande, né? Não só isso, né? Mas eu também gosto. Tem um filme que eu não me recordo agora, o nome exatamente, mas provavelmente a galera cinéfila do terror vai sacar que filme que eu tô falando. Que ele simplesmente conta uma história sobre uma modelo que ela tá entrando no mercado. E ele trata esses corpos femininos como carne. Então elas literalmente se canibalizam. Então a narrativa... E tem muita coisa de neon, de brilho, assim, que remete a essa questão. Então provavelmente a galera do terror vai sacar de que filme eu tô falando, que é muito bom. Agora tem uma nova onda, né, de que, assim, tem tomado os cinemas boa parte de filmes de terror. Antigamente você tinha, sei lá, uns 10 anos atrás, você tinha, sei lá, uns 3 filmes por ano. Agora é quase que um filme por mês, né, que a gente tem visto, né, tem um que tava entrando em cartaz que eu não... Você chegou a ver Pecadores? Pecadores vi. Por favor, né, gente? Pelo amor de Deus, Muito vejam bom. Pecadores. Acho que é o melhor filme de terror. É complicado eu falar que o Pecadores é o melhor filme de terror, porque eu fui convidada pra ver a própria carne, né? Então, né, em pré-estreia eu não posso cuspir no prato que eu comi. Mas Pecadores pra mim, ele é o equilíbrio perfeito dessas coisas que eu tô comentando aqui. Sim, né? No caso da própria carne, é o filme brasileiro, né? É produzido Pela galera do Jovem Nerd. Jovem Nerd, né? Você já pode dar um palhinho do que você gostou? Não sei, Vamos você tá lá. com Vou evitar isso. embargo? Vou evitar isso, porque esse filme, a data desse filme saiu do dia do meu aniversário. Só que eu fui na pré-estreia. Então, assim, vamos a pequenas coisas. Quando você vê esse filme, os outros atores são excelentes, mas quando você vê o Luiz Carlos Pires em tela, você esquece todo mundo. A sala ficava até mais silenciosa, porque todo mundo queria aproveitar o máximo possível a atuação deste gênio, que é o Luiz Carlos Pires.
na forma que o corpo dele se move, nos trejeitos, no olhar. O cara. Olha, se você não gosta de terror, vai pela atuação do cara. Porque foda demais. Os outros personagens também, eles são muito bons, mas, porra, o Percy rouba totalmente a cena, não tem jeito. Era uma baita campanha aí de marketing e tal, né? Pra fazer. E eu sempre acompanhei de assim, sei lá, desde que o Jovem Nerd tava no comecinho. Aí deu uma sumida aí, não acompanhava nada, mas eu vi que eles estavam pra lançar esse filme e achei uma proposta interessante, né? E por isso que eu falei, é um gênero que, assim, que ganha tão pouco notoriedade aqui no Brasil, dos filmes brasileiros nesse sentido, né? E espero que tenha uma boa repercussão. Eu não sou tão fã de filme de terror, acompanho uma coisa ou outra, né? Acho que o mãozinha Thiago lá gosta mais, né? Ele talvez valeria gravar uma gravação, um podcast aí só de filmes de terror aí. E você, Luiz, o que você tem aí pra nos dizer sobre suas experiências? Bom, acredito que, assim como outros gêneros, não só o terror, o Brasil tem explorado bastante e com bastante felicidade também. Bastantes acertos, não tem ficado só nos mesmos atores. E não é uma crítica negativa nesse ponto, mas tem muita gente nova, ou mesmo velha, mas que sempre só fazia novela, ou um outro gênero, sei lá, comédia, e tá entrando com um olhar um pouco mais profissional, com respeito pra isso, e fala: pô, vamos investir, isso aqui é bom. O Brasil ainda não consegue se enxergar, digamos assim, nessas outras camadas. E eu não sei se você está vendo esse podcast como o seu primeiro, mas se não for, você sabe que eu, no caso, não sou brasileiro, sou peruano. Um olhar de fora é muito importante. Por isso eu sempre recomendo, se você puder um dia fazer uma viagem para fora do país, você vai ver o relato das pessoas. Nossa, pô, o Brasil é lindo, pô, o Brasil é maravilhoso, nossa, tem oportunidade de você ficar, poxa, não, é realmente verdade. Quando o pessoal nos anos 90 e 2000 comprava, por exemplo, novelas do México, nossa, só os mexicanos sabem fazer. Passou o tempo, o Brasil vendia a rodo, assim, novelas pro resto da América Latina e o pessoal consome. Se você for na minha cidade, vai achar que você tá no centro de São Paulo. Ah, nossa, Caetano Veloso, o Roberto Carlos, Ivete Sangalo, Cláudia Leite, pois é, e tudo em português, não é nem em espanhol. Consome-se muito. E realmente é um produto de boa qualidade. Então, nesse ponto, o terror ainda está, digamos assim, talvez não nos primeiros passos, ele já tá querendo correr, mas tem muito, muito, muito horizonte para poder fazer o que quiser. E, de novo, um bom trabalho. Obrigado, Luiz, pela seu depoimento. Eu entrei justamente nesse ponto para perguntar para Helena, porque ela falou do audiolivro dela, né? Que ela tá em Vamos lá, produção. né? Eu peguei o gancho certinho. Vamos lá, vamos contar um pouco. Ele tá sendo feito com uma equipe de atores, apesar de terem alguns atores que se repetem em alguns personagens, os principais têm vozes muito marcantes, entendeu? É uma galera que tá fazendo esse trabalho de todo. Não tem uma pessoa que seja de São Paulo, é todo mundo de Minas Gerais, tem gente do Nordeste, do Sul, tem gente em todo o Brasil nesse audiolivro. O processo de gravação foi algo muito novo. É a primeira vez que eu dirijo qualquer coisa. Eu não sou estudada nesse tipo de coisa. Mas eu que dirijo o audiolivro e sou eu também que edito. Então, assim, perdão, eu estou melhorando. Eu peço desculpas, eu estou melhorando. Fiquem calmos. Vai ficar melhor. Calma, calma. Mas esse projeto, ele tá sendo feito já desde o começo do ano. Eu encontrei essa galera no dezembro do ano passado, e em janeiro a gente já começou. A maioria das gravações dos personagens secundários está pronta. O que tá dificultando é só a gravação da protagonista, porque ela narra e ela faz as falas dela. Então, por isso que, bichinha, olha, Isadora, me perdoe, vai valer a pena, eu te prometo. Mas, assim, foi um trabalho de meses, né? Tá na maior parte das coisas, só falta, né, a edição e a finalização das gravações da nossa querida protagonista Robin, né? Tem muitos atores com potencial ali.
Tem o Felipe, que tá fazendo, ironicamente, o personagem chama Felipe. Não foi de propósito, mas aconteceu. Que ele também já fez algumas coisas de games, né? Tem o Lucas, que é o que tá fazendo o Simon, que a gente até brinca que ele é cosplay do Simon, porque ele tem cabelo preto escuro, comprido. E barbinha, então ele é literalmente um cosplay do próprio personagem que ele tá fazendo. Mas a equipe, né, no geral, é muito, muito bacana, assim. Gente, eles não estão recebendo um puto. Eles estão fazendo isso porque eles acreditam no meu projeto. Eu sou muito grata a eles. Então vão no YouTube, no meu canal, pelo amor de Deus, dá view. Porque, pô, é um trabalho que a gente tá fazendo há meses. Tá aí a primeira temporada já toda programada pra sair no YouTube, com qualidade de som ótima. Por favor, vão dar uma Qual o nome ajuda do aí. canal? É Ravenwood, eu acho. Eu mandei o link pra deixar na bio, porque desses canais muito pequenos, às vezes você bota no Google, você nem acha. Entendi. Então, essa narração desse livro, assim, ele vai seguir fielmente o conteúdo do teu livro ou você tá planejando Então, alguma coisa diferente? não, tem a geral é só algumas cenas que eu tive que dar uma editada, e aí acabei cortando algumas coisas e editando, mas no geral, segue a mesma história do livro. Apesar de eu querer ter feito coisas extras, quando eu vi o volume de coisa que tinha pra fazer, eu desisti na hora. Entendi. E há quantas andas esse projeto aí? Ele já tá próximo do fim? Tá no meio? Então, na edição a gente terminou o primeiro arco da história, que são os 6 primeiros capítulos. A gravação dos personagens secundários, ela já tá praticamente finalizada, dos principais. Agora só tá faltando fazer as gravações da protagonista. Eu vou editando, gente, na hora. Ela me manda, eu vou lá, edito pra ficar tudo bonitinho pra adiantar. Mas eu acho que até metade do ano que vem vai estar todo já disponível no YouTube. Ah, que legal, isso é um projeto muito bacana. Espero que dê muito, muito sucesso pra você, porque a gente sabe que dá muito trabalho, né? Juntar texto, ainda dirigir pessoas, então é trabalho quase hercúleo aí, né? Bom, o pessoal já pode acompanhar? Já tem algum tipo de conteúdo Tem já o postado? prólogo, o primeiro capítulo e o segundo, que saiu inclusive hoje. Ah, que legal. Estamos em primeira mão para vocês aí. Estão ouvindo? Aliás, quem vai ouvir isso que vai já tá tarde. Né? Mas saiu hoje, no dia de hoje, dia 31 de novembro. 31 de outubro. De outubro, perdão. Perdão, já tô no futuro. 31 de outubro, tá? Luiz, gostaria de fazer uma pergunta a mais? Bom, vamos lá. Da minha parte, uma última pergunta seria a seguinte. Como você vê daqui a alguns anos, 5, 10, um futuro mediano a quase longo prazo, o mercado brasileiro se comportando? Você acha que vai ter uma aceitação maior? Vão ter mais novos artistas fazendo fanmades, assim, dublagens, peças de teatro? Como você acha que vai realmente evoluir? Olha, primeiro, o brasileiro tem que deixar de ser covarde e começar a consumir o próprio conteúdo. Primeiro de tudo, começamos aí. Apesar de que eu sou meio hipócrita, né? Porque preciso consumir mais coisa brasileira. Estou devendo aí pra vocês. Mas eu acho que é um processo que ele tá sendo muito lento. Porque a gente não quer consumir o próprio conteúdo. Tanto é que eu achei interessante a questão da própria carne, porque ele não tem uma película que parece que é de filme nacional. E eu elogiei isso. Porque, querendo ou não, isso afasta o público. A galera não quer consumir, porque a gente tem esse complexo de vira-lata que não quer consumir os próprios conteúdos. E tem muita coisa boa sendo produzida, né? Apesar de nós não termos tanta relevância. Uma das coisas que eu percebo muito que é no mercado editorial, que as editoras elas não querem se arriscar. Elas não querem. Elas preferem publicar só coisas de influenciadores e de pessoas que têm algum tipo de seguidores. Eu até estava comentando lá nos bastidores que aqui no Brasil, para você ter um agente literário, você já tem que ter publicado alguma coisa, você já tem que ter relevância. Qual é o sentido de você ter um agente se você já tem todas as ferramentas para você publicar? Enquanto nos Estados Unidos, os agentes literários, né, fazem, né, seleções e tudo mais de pessoas que nunca publicaram nada. Né? Talvez se o mercado brasileiro começasse a tentar, é triste falar isso, mas começar a fazer mais como a galera da gringa faz, talvez abra portas para conteúdos muito bons. Você não se arriscar, você fica na mesma. E na verdade, hoje em dia não dá nem pra dizer que não tem, porque a galera tá se fazendo, né? Nos independentes. Então, mas é que tá, né? Se pararem de
de que nem você falou de pegar de influenciadores grandes ou só importação, né? Importar obras prontas, começar a ir mais para eventos, conversar com o pessoal. A gente tem um conteúdo tão rico, tem uma galera produzindo muita coisa legal. Eu vou para os eventos, assim, vejo trabalhos que, cara, faz vergonha até em certas editoras grandes, viu? E a galera faz sozinha. É um negócio assim que é meio até, vamos dizer, injusto, né? Da galera tendo que se fazer e não consegue ganhar o destaque, né? Justamente porque às vezes ou você publica ou você divulga. A questão é que você tem que ter dinheiro e a maioria das pessoas não tem. A gente não tem. Tem que ter recurso pra fazer qualquer coisa. Até mesmo que você seja o próprio cartunista que vai desenhar, escrever tudo, você precisa de algum. Olha, eu já tô bem, viu, de dicção. Tem que ter algum dinheiro pra você poder investir no seu trabalho. Porque se você não tiver dinheiro, não dá pra você fazer muita coisa, né? Você Mas construir sua carreira, você, além de ter todo esse trabalho artístico, ainda você conseguir se fazer como um influencer ou conseguir um alcance grande, né? É complicado, assim, tipo assim, né? Às vezes só ter um bom trabalho não é não é suficiente. suficiente. Infelizmente, não é suficiente. Porque a gente não investe no próprio trabalho. Algumas pessoas, óbvio, independente, principalmente agora nas redes sociais. Tem uma menina, eu não vou lembrar agora o nome, mas a galera que gosta muito de Rasbin Hotel vai saber de quem eu tô falando. Que ela é uma artista, que ela tá fazendo uma animação sozinha. Ela tá, tipo, uns 3 anos animando. Ela tem uma equipe de uma galera só pra emprestar as vozes. Que é alguma coisa do Paraíso. Eu não lembro agora o nome. Gente, eu tô péssima hoje de nome de data. Oi, que maravilha. Mas ela é uma brasileira que tá fazendo esse trabalho sozinha. E o trabalho dela tem uma qualidade boa. É bem feito. Mas o que a gente vai fazer se a gente não tem recursos? É Sim. difícil de você fazer um negócio profissionalizado. O Brasil ele tem que começar a investir nessa parte. Porque a gente tem muito potencial, porque a gente tem influência de cultura de todo mundo. A gente tem potencial pra fazer. O nosso país ele tem um puto de um potencial artístico. Sim. Mas se até o povo parar de ser bunda mole e começar a investir, a gente vai ficar um pouco na mesma. Vai depender da galera independente pra gente ter um crescimento. Sim, mas eu vejo que pelo menos a gente tá com um cenário mais positivo, né? Não, por conta da internet, assim, ao mesmo tempo que traz coisas ruins, né? Em vários aspectos, ele dá uma possibilidade aí de você fechar parcerias muito mais fácil, né? Fazer um networking que pessoas acabam se conhecendo. O próprio MDCast tem sido essa forma de conhecer novos artistas, novos projetos. Isso deixa a gente muito contente, né? Ver que tem um pessoal que está não só se importando em produzir para si, né, por uma coisa só que gosta, mas que também está preocupado em se desenvolver como um profissional e conseguir um reconhecimento, né? Mas depende da galera que consegue. Porque tem gente que não tem tempo. A gente não tem necessariamente tempo. A gente passa tanto tempo tentando sobreviver que a gente não tem tempo pra criar. Isso, tem muito disso. Verdade. Bom, vou deixar uma última perguntinha aqui para você. Gostaria de deixar alguma mensagem, Luiz? Deixa eu fazer uma última perguntinha, Helena. Para você, o que você diria, né, para uma pessoa que tá ou escrever, acho que é no sentido de escrever mesmo, né? Quais seriam os bons primeiros passos, né, para você se manter firme nessa produção, né? E quais seriam dicas interessantes para quem tá começando? Tá, a primeira dica é escreva. Primeiro termina o seu livro. Faz no seu ritmo. Quando ele estiver bom, você fala, tá bom. Melhor do que isso eu não faço. Você vai atrás de um corretor e depois você vai passar um ano inteiro mandando para cada editora que você consegue. Você segue todas elas nas redes sociais. Quando ela te responder muito rápido, normalmente ela é uma prestadora de serviços, não uma editora.
Uhum. Você vai e manda pra todo mundo que você conseguir. Passou um ano, você mandou pra todo mundo, não conseguiu publicar, aí você começa o processo de publicação independente. Primeiro faz isso. Eu me arrependo muito de eu não ter tentado fazer isso primeiro, eu aprendi isso, não vou fazer isso, né? Repetir o mesmo erro de tentar publicar antes de mandar pra todo mundo. Mas faz isso primeiro, vai mandando, vai preparando uns conteúdos nas suas redes sociais durante esse ano. Faz post, faz vídeo, faz edit, não sei o que, faz tudo que você puder pra começar a engajar suas redes sociais. Porque se você não conseguir de forma por editora, você tendo redes sociais bem alimentadas, você consegue muito mais facilmente, quando você for publicar independente, ter, né, um público, algum Uhum. público. Depois que seu livro estiver pronto, finalizado, com uma capa boa, diagramado, existe, né, o Clube dos Autores e a Wiclap, que imprimem o seu livro e publicam pra você, né? Mandam, né? Que aí você não precisa gastar com dinheiro. Agora, se você for para eventos, que eu acho importantíssimo, acho que os eventos são a melhor forma de você, né, divulgar o seu trabalho, são os eventos como a Horror Expo, como a BGS, etc. Você vai ter que se organizar financeiramente. Então você tem que ter um dinheiro guardado. Se você não vai guardando, nem que você vá em 2 eventos por ano, é o melhor lugar para você fazer um marketing do seu trabalho. Você vai fazer networking. E vamos lá. Uma coisa que eu recomendo quando você for, se você for nesses eventos, você tem que levar alguns livros, nem que sejam 10 só. Dependendo do evento, você leva mais. Mas vai atrás de gráficas boas para você imprimir, porque é mais barato você imprimir pela gráfica do que pela Wiclap, pelo Clube dos Autores, fica mais caro. Pronto, são minhas dicas. Legal. E tinha um passo a passo aí pro pessoal, né? Não ficar desamparado para quem tá começando. Gostei muito das sugestões, né? Bom, pessoal, a gente vai ficando por aqui, né? Agradeço, Helena, assim, pela gravação, assim, por ter se disponibilizado a vir conhecer a nossa escola e conhecer o nosso área de gravações no MDcast, né? Agradeço o Luiz, que está aqui à minha esquerda, né? Ao Thiago, que está ali, né? Tá? Foi um podcast muito interessante. Fiquei muito curioso para adquirir e ler o seu livro, Helena, né? Então, em breve, quem sabe a gente pode gravar um podcast aí com spoilers do livro. Ah, sim, a gente tem que pegar um podcast só pra falar de Ravenwood. Isso daí dá umas 2 horas de texto fácil. Tá certo? Bom, pessoal, agradeço a audiência de vocês. Muito obrigado por terem nos acompanhado até aqui. Um abraço, falou e até mais. Tchau, tchau.